Eu estou entrevistando Maria José Sanches, que trabalha na TV Globo e é editora do jornal Hoje. Ela vai dar um breve relato. Como você descobriu sua carreira? Eu descobri minha carreira, na verdade, eu tinha 18 anos, ia fazer vestibular, né? Estava, na verdade, com 17. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, o que ia acontecer na minha vida. Aí eu fiz vestibular para 2 carreiras, que foi pedagogia e comunicação social. Porque na minha época a gente escolhia comunicação social e foi exatamente há 28 anos. E aí tinham três habilitações. Na comunicação social tinha a habilitação de relações públicas, publicidade e jornalismo. E a gente fazia essa escolha depois do 4º período. E eu gostava da área, como também gostava de pedagogia, e aí eu fiz as 2 faculdades durante 2 anos. Aí quando chegou no segundo ano das 2 faculdades, eu achei que tinha que me dedicar a uma só, para poder fazer uma formação correta, e eu escolhi então a comunicação. Foi realmente um instinto, foi uma coisa que veio, nada foi muito pensado. Aí outro dia eu estava comentando isso, aí o meu primo falava assim, não, mas você sempre entrevistava quando você era pequenininha, que eu estava lá na família, em festinha, e você queria entrevistar. Eu, sinceramente, não me lembro disso. Mas tudo fica, na verdade, na memória da gente. Quando a gente vai querer escolher alguma coisa, vai escolher para definir um futuro, a gente pega essas informações todas que a gente acumula e nasceu. E foi assim, foi por um acaso, não foi nada assim, vou ser jornalista, vou ser... Tanto é que eu nem sabia, eu estava pensando até podia ser relações públicas, estava pensando, queria ver o mercado, queria ver como é que era a situação mesmo da profissão para poder escolher melhor, entendeu? Então, quando eu fui fazer o vestibular, eu fiz realmente mais por uma intuição. Quais foram as suas referências? Olha, na época, né? Pois é, uma referência que eu tenho muito, que é do meu pai. Então, o meu pai é um professor, né, aposentado agora, mas ele trabalhou na área de comunicação, trabalhou também como professor universitário, e eu gostava muito do tipo de trabalho dele, e talvez tenha sido essa a principal referência da minha vida, porque eu tinha muito contato com os trabalhos dele. Ele já trabalhou com relações públicas, depois ele trabalhou na FunTV, que era a fundação das TVs educativas, e eu acompanhava, eu era criança, enfim, mas eu acompanhava de perto e tinha sempre o estímulo, né, de ler jornal com ele, de conversar sobre as notícias. E ele sempre fazia esse estímulo. Também ele fazia uma coisa muito legal, que ele pegava assim, olha, vamos ler uns determinados livros, que são livros importantes, que você tem que ler na sua vida. E tudo isso foi me formando. E, sinceramente, eu acho que ele realmente é a minha maior referência. Que legal. E quais foram as dificuldades que você encontrou na carreira? Olha, eu acho que dificuldade é uma coisa, realmente todas as carreiras são difíceis, então eu acho que eu não tenho, assim, na verdade, a maior dificuldade que a gente tem é que a gente sempre quer se aprimorar mais e a gente sempre tem que correr atrás sempre. Eu acho que são os desafios que apareceram. Eu não tive nenhuma dificuldade, graças a Deus, né? Mas enfim, por conta de sorte, porque você também tem que ter muita sorte, né? Essa é a grande verdade. Você tem que ter uma sorte e você tem que se preparar para quando a oportunidade chegar, você está apta para assumir o que foi oferecido para você. Então, no meu caso, eu comecei a estagiar desde o começo da faculdade. Eu comecei a estagiar e comecei sempre a querer procurar, e sempre muito curiosa, e sempre querendo saber quais são as possibilidades que eu podia ter. Então eu trabalhei na Caixa Econômica, trabalhei como assessor, na
ali nas agências, de atendimento ao público, e na época a comunicação social trabalhava ali, que foi o meu primeiro emprego. E eu adorei, porque na verdade foi um contato com o público que eu tive, e eu gostava muito do contato com o público. E depois eu trabalhei numa assessoria de imprensa do Senai, e depois eu peguei e trabalhei na Rádio Nacional, como estágio, né, mas como repórter. E aí foi que as coisas foram aparecendo. E a maior dificuldade, na verdade, era lutar para conseguir esse espaço. E eu, graças a Deus, conseguia, entendeu? Então eu não tive... eu não consigo me lembrar assim de uma coisa assim muito difícil, tipo, assim, uma coisa assim, foi uma coisa muito difícil assim, eu não consigo me lembrar. Eu sei que as dificuldades que a gente tem são justamente essas, que a gente tem que correr sempre muito atrás. Isso é muito difícil, porque nada veio de graça para mim. Eu sempre batalhei muito, então eu sempre corri atrás do estágio da Caixa Econômica, depois corri atrás do estágio do Senai, depois também corri atrás, fazia testes e tal, corri atrás do estágio da Rádio Nacional, que foi realmente o meu primeiro contato com o jornalismo em si. E eu acho que... E depois fui para a TVS, depois que era o SBT atual, antigamente se chamava TVS, TV Estúdios, que é do Silvio Santos. Depois passou para o SBT, o nome, né? E eu trabalhei durante um ano na TVS e depois eu fui para a Globo como repórter. E tudo foi difícil? Foi, mas tudo foi conquistado. E tudo foi batalhado e, graças a Deus, tudo foi superado. Então, as dificuldades realmente foram as que aparecem em todas as profissões, que você tem que correr atrás. Porque nada vem de mão beijada, entendeu? Nada vem de graça. E você imaginou chegar onde você chegou, onde você está hoje? Na verdade, quando eu me formei, como eu fiz o estágio no Senai como Relações Públicas, e meu pai também trabalhava na área de Relações Públicas e tal, eu até eu não pensava em ser repórter, não. Eu pensava em trabalhar numa assessoria de imprensa e tal. Eu escolhi jornalismo, na verdade, porque eu achei que o campo de ação de um jornalista, o mercado de trabalho de jornalista era maior do que o de Relações Públicas. Então eu escolhi jornalismo por isso, porque um jornalista trabalha numa assessoria de imprensa, mas não necessariamente um RP, né, trabalha num jornal, etc. Trabalha como RP, né, mas não tem outras funções. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui Então, quando eu me formei, eu realmente não tive essa ideia, vou ser repórter, vou trabalhar em televisão. Não tinha essa pretensão, mas também porque também eu tinha isso, eu nunca tive esse objetivo assim, né? Não era um objetivo direto. Eu queria fazer um bom trabalho, queria ser feliz, queria ganhar meu dinheiro, mas eu não tinha realmente um foco para atingir. E tudo foi acontecendo muito de repente, porque eu estava na Rádio Nacional quando o meu chefe chegou e falou assim, olha, abriu uma vaga, porque atualmente o processo de seleção é diferente. O processo de seleção é por estágio, lá na Globo e no Jornal Globo, enfim, é assim, nas organizações Globo, né? Nas outras eu, sinceramente, não sei como é que é o esquema. Mas agora é um sistema de estágio. Então você tem que se inscrever e você tem que fazer uma série de provas e você tem que passar por uma série de etapas que dizem que é até mais difícil do que um vestibular. Na minha época era por indicação. Então o que aconteceu? Eu estava porque era um falando do outro e um dando indicação do outro. Então, há 28 anos atrás, eu estava me formando, aí o meu chefe chegou e falou assim, olha, abriu uma vaga na TVS como repórter. Aí eu cheguei e falei assim, tudo bem, mas vou me formar, estou me formando agora, né, em janeiro, vou me formar agora em dezembro. Acho que não estou preparada. Ele falou assim, não, você está preparada e você vai lá, vai fazer, porque você tem um texto enxuto, objetivo, você é clara, você tem uma presença,
Aí falou lá as minhas qualidades, você vai, porque você está preparada para ir. Ah, tá legal. Aí eu não fui, lógico, né? Tô lá, timidazinha, fiquei sentadinha. Aí eu falei assim, você não foi lá? Cara, não fui porque eu tive um problema na minha família. E eu tive que dar assessoria. Ah, não, tudo bem. Ah, mas eu vou amanhã. Ah, vai lá, então tá bom. Aí no dia seguinte, você foi? Você sabe que eu não fui por causa de um problema na faculdade? Ele olhou pra mim, não tem problema não. Amanhã você não precisa vir no estágio, não. Você vai na hora do estágio. Aí eu falei assim, não! Aí eu falei assim, vai! E aí eu peguei e fui. E fui tranquila, assim, falando assim, ah, não, vamos tranquila, vamos tentar, né? Tá bom. Aí fui. Graças a Deus passei no teste. Aí consegui Aí tinha um teste de vídeo e um teste de rua, né? E aí eu consegui, aí passei no teste, a TVS era uma televisão muito pequena, né? Ainda atualmente, acho que agora ainda continua com poucas equipes, eu não sei exatamente quantas equipes tem. Na época tinha uma equipe de manhã e uma equipe à tarde. Que era eu, a equipe da tarde, fazia uma entrevista de estúdio. E eles gostaram e eu fiquei durante um ano. Quando que eu fui depois desse um ano, aí os coleguinhas de rua falaram, olha, o Rômulo Casale, que era um repórter que morreu, enfim, já, e ele chegou e falou assim, eu vou entrar de férias, vamos lá, vai lá. Aí eu falei assim, vou, né? Aí eu já ia, né? Aí eu falei assim, vou, né? Se der, deu, se não der, tá tudo bem, né? Aí eu fui fazer as férias do Rômulo. Fiquei fazendo as férias do Rômulo, porque era assim que era o processo. As pessoas conheciam já, né? Já tinham um bookzinho e tal. Aí eu falei assim, então vem cá. Aí você apresentar, você tá afim? Tem umas férias aí, eu posso fazer e tal. Aí eu fiz as férias e fui contratada. E eu tô lá, até hoje. Aí fui ser repórter, trabalhei como repórter durante 18 anos e agora Aí depois passei para ser editora. Mas sou editora de texto do jornal Hoje, né? É um trabalho que é de muita responsabilidade, porque na verdade é um dos processos, porque o repórter tem uma pessoa que apura, que produz a pauta, tem o repórter que vai para a rua fazer, e tem o editor que coloca no vídeo o produto que vai ao ar, que vai editar, que separa as entrevistas, que separa os trechos das entrevistas, que vê qual é a melhor parte da imagem que vai começar a reportagem, como vai terminar, enfim, faz bate uma bola com o repórter e vai e edita a reportagem. E isso aí você tem que estar sempre de acordo com uma linha, né, editorial, que a gente sempre tem um respeito muito grande, então tem que estar sempre equilibrada. Você não pode acusar uma pessoa sem ter a defesa dela. Você não pode mostrar uma criança que está numa infração e mostrar o rosto da criança. Tem que tampar. Então tem uma série de requisitos que você tem que estar muito atento. E é muito interessante, eu estou adorando, né? Eu adoro. E é um dia atrás do outro. Mas eu nunca pensei em realmente lá atrás, eu nunca pensei aqui, tá? Mas eu estou num lugar que eu estou adorando, que eu gosto muito, enfim. Qual você gostou mais de fazer? De ser editora ou de ser repórter? Olha, é uma pergunta bem interessante, porque na verdade eu gosto das duas. Eu quando trabalhava como repórter, eu gostava muito do contato com o meu entrevistado, e eu conversava muito, eu gostava muito de estar presente na ação, né, no lugar do acontecimento, e eu vibrava muito com isso. E quando eu tive essa oportunidade de ir para a edição, eu fiquei pensando assim, eu aceitei de imediato, né? Foi uma coisa bem interessante, porque eu não sou muito, eu sou mais de pensar do que de aceitar imediatamente. Mas eu falei assim, aceitei. Aí quando eu aceitei, eu falei, peraí, acho que eu tô aceitando, mas eu tenho que ver como é que vai ser, né? Porque se eu sentir saudade da rua, aí, não, mas você faz as duas coisas, então, porque aí numa conversa assim, não, porque vai ser bom, é importante, é um outro campo, que é uma outra área, uma outra forma de você
né, ter na sua carreira, de você fazer, você enxergar a reportagem, que é uma outra forma realmente, porque quando você está na rua você vê de um jeito, quando você está editando você vê de um outro, é bem interessante. E aí eu falei assim, mas se eu disse, eu pensei assim, não, mas se eu sentir saudade, não vai dar, né, por causa dos entrevistados, por causa disso. Cara, não senti nenhuma saudade, é impressionante. Eu estou uns 10 anos nessa e eu vou dizer para você, é uma forma, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de trabalho, quer dizer, né? Mas e é uma forma ótima. Eu acho, eu fiz umas trocas, entendeu? Assim, que eu quando eu escolho as entrevistas, então eu já pego, eu trabalho com editor de imagem, com um colega, então, né, eu divido essa função, que ele edita as imagens, né, opera lá os equipamentos, né, então a gente tem uma sintonia, igual como eu tinha sintonia com os meus cinegrafistas, e aí eu acho que é bárbaro, então não dá para sentir, então não dá para dizer também qual foi o melhor, porque naquela época da minha vida, eu era mais nova também, né, e tudo era novo, tudo era novidade, e agora que na edição, também eu pego toda aquela experiência que eu tinha, então você imagina uma pessoa que já pegou toda aquela experiência e está fazendo uma outra coisa, mas tranquila, né? Pelo menos você fica no ar-condicionado. E você tem um horário mais fixo também, porque repórter, na minha época, os repórteres ficavam horas e horas, né? Muito tempo trabalhando, de manhã, de tarde e tal. E o editor tem um horário mais fixo, porque eu trabalho no jornal, então eu entro às 7h30 e saio às 3h30, porque a gente faz o jornal nesse horário, o Jornal Hoje. Então a gente faz as matérias, eu edito as matérias do Rio que são exibidas no Jornal Hoje. Então eu acho que não dá para dizer qual que é o melhor, porque os dois para mim são ótimos. Agora, nesse momento, eu não gostaria de ficar como repórter, porque eu estou gostando muito, né, de ficar fazendo esse outro lado da notícia, entendeu? Entendi, legal. E quais as dificuldades do mercado dessa área? O mercado está muito difícil. Hoje em dia, eu acho que está até pior do que na minha época. Eu acho que você tem que estar muito preparada para você enfrentar a disputa. Mas isso em todas as carreiras, não é só na carreira de jornalista, não é porque não é uma coisa específica da profissão. O mercado de trabalho em geral está assim, né? A disputa é muito grande, muito acirrada, e cada vez mais o profissional tem que estar mais preparado ainda. O que eu acho que o principal é que você tem que gostar muito, muito, muito. Você tem que ter esse brilho nos olhos. Por quê? O brilho que eu tenho e que eu continuo tendo até hoje. Por quê? Porque é difícil, né? É uma situação que você trabalha sábados, domingos, feriados. Quando acontece uma situação de emergência, uma situação crítica, por exemplo, no caso do alemão, por exemplo, quando teve a retomada do alemão, eu mesma que falei que o meu horário no jornal, edição é mais controlado, mas quando acontece negócio a gente fica lá na redação direto. Por quê? Porque a gente quer ficar, né? Não é uma questão de... Lógico que a chefia manda você ficar, né? E determina que você fique, mas você fica porque você quer também, você tem esse gosto, você não fica contrariada, entendeu? Então você trabalha o carnaval, você não trabalha contrariado. Agora você trabalhar contrariado não vai dar certo. Então tem essa coisa que é importantíssimo, você gostar do que você está fazendo. E é muito divertido, eu acho, sinceramente. É uma diversão muito grande, porque você vê em primeira mão as coisas acontecendo. Então você sabe, você tem a curiosidade, você tenta ir ajudar as outras pessoas. Eu me sinto muito feliz quando uma reportagem, a gente publica a reportagem e a gente consegue um resultado bom, entendeu? A gente consegue resolver um problema que está séculos sem resolver, porque a situação poderia ter sido resolvida com a assinatura de uma pessoa, de um burocrata qualquer. E aí, porque
a gente fez uma reportagem, porque a gente começou a entrevistar XYZ, então a gente conseguiu. E aí várias pessoas ficaram felizes, várias pessoas resolvendo o problema de várias pessoas. Isso me traz uma felicidade danada. Então tem que compensar, entendeu? E eu acho que essa é uma grande dificuldade. Tem a dificuldade de você também estar preparada, né? Porque as pessoas hoje em dia, o seu concorrente, a pessoa que vai disputar com você um lugar, é uma pessoa que teoricamente já leu vários livros, já sabe de todas as notícias, sabe inglês e francês, ou inglês e espanhol, tem 2 línguas aí, mexe com destreza no computador, sabe fazer vários approaches, e tem também o lance da criatividade, que é o diferencial, né? Que cada um pode trazer. E você só vai ter essa criatividade se você se empenhar, se você começar a ver televisão, você começar a ir ao cinema, você ler todos os livros que caírem na sua mão, você se informar, que aí você vai ter uma forma de contar a história diferente do seu concorrente, da pessoa que está concorrendo à vaga com você. Aí a pessoa vai descobrir isso, que você tem esse dom, entendeu? De contar a história de uma maneira diferente. E jornalista é isso, jornalista conta histórias. E para contar história, você tem que primeiro ter o conhecimento, você tem que saber, né, qual é a história, e tem que também contar ela de um jeitinho bem interessante, bem cativante para o público, telespectador, ouvinte, leitor, o internauta aprender, entendeu? E quais conselhos você dá para quem está começando, o jovem que está saindo da faculdade agora? Olha, eu dou um conselho para quem está entrando na faculdade. O conselho que eu dou para quem está entrando na faculdade é entrar de cabeça em procurar estágio, em procurar como está o mercado de trabalho, em procurar como é o trabalho em si, como é que faz, o que você pode fazer, o que as pessoas estão trabalhando ali, e o que você então gostou demais, ou então gostou mais ou menos, e como é que eles conseguiram resolver um determinado problema ou não. Enfim, ficar muito atento no trabalho dos outros para você se inspirar, para você ver se é o que você quer mesmo, né? Se é o seu objetivo mesmo, e principalmente você estudar tudo, né? Estudar psicologia, sociologia, porque tudo faz parte, porque são relações humanas. Porque o que você vai fazer no jornalismo, você vai lidar com o público, você vai entrevistar a pessoa, você vai ter que ter da pessoa o que ela tem de melhor. E para você conseguir isso, tem que ter um certo talento e tem que ter uma certa técnica. E você tem que aprender. Então, não adianta pensar, é muito fácil ser jornalista, eu vou escrever 3 ou 4 palavras. Não é fácil não. Tem que ser muito persistente, tem que, você tem que ver que as palavras cada palavra tem um sentido, tem um valor num texto. Então, com o tempo, você vai descobrir isso, vai descobrir o peso das palavras, mas você só vai descobrir isso se você se entregar, entendeu? E você vai só se entregar se você gostar mesmo, né? Então, o meu conselho é para quem está começando e sempre tentando entrar no mercado de trabalho, de alguma forma. Porque se você não tem um relacionamento, se você não tem uma experiência, não vai ser no último ano que você vai conseguir, entendeu? É um mercado que é difícil e que merece um foco grande nisso. Então também não é só ficar estudando lá e esquecer do mercado de trabalho. Você tem que fazer as duas coisas juntas. Eu acho que é importante isso. Acho que o importante é meter a cara. Então é isso. Obrigada. Nada.